Então, gente, boa noite a todos. Eu quero parabenizar a todos vocês que resolveram estar aqui hoje, né, para aprender um pouco mais, né, e também nos ensinar. O verdadeiro profissional não é aquele só que ensina, mas também é aquele que aprende a cada dia. Então, eu quero dar boas-vindas a todos vocês, tá, que está aqui. A minha câmera vai ficar um pouquinho de lado, tá bom? Mas não tem problema. O som tá ótimo, todos estão ouvindo, tá? Eu sou o Samuel Ferreira, sou doutor em práticas integrativas humanas, terapeuta ortomolecular e analista comportamental. Bom, gente, na aula passada eu coloquei aqui todo o meu currículo com os inúmeros cursos, inúmeras especializações, né? Mas hoje eu decidi fazer um pouco diferente. Hoje, eu quero começar essa aula falando um pouco dessa empresa maravilhosa que tem sido um divisor de águas na vida da minha família e na vida de centenas e centenas de pacientes também. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a Catal Medic, começar, né? A nossa aula de hoje vai ser sobre microbiota intestinal, disbiose, né? Nós vamos ver o porquê que nós precisamos olhar para os nossos intestinos, né? Como um papel central na nossa saúde, tá? Mas antes eu quero falar um pouco sobre a Catal. A Catal Medic, gente, ela é uma empresa onde ela investe muito em tecnologia avançada para garantir a eficácia e a segurança dos seus produtos, né? Então, desta forma, ela se fundamenta em três pilares principais, tá? E eu quero começar a nossa aula de hoje falando sobre esses três pilares principais em que a Catal Medic se fundamenta, tá? Primeiro, inovação e tecnologia. Nossos suplementos, gente, são formulados com ingredientes de alta qualidade, tá? Dessa forma, ela assegura que cada produto atenda às suas necessidades nutricionais, tá? A Catal Medic, ela utiliza-se de processos que preservam a pureza, a eficácia dos nutrientes, promovendo assim um bem-estar físico, mental e emocional de todos os nossos clientes, pacientes, enfim. Segundo pilar que eu gostaria de falar aqui é a certificação de qualidade, porque isso é muito importante, né? A gente ver aí produtos que não trazem a eficácia, né, que não corresponde com a proposta ali que teria que ser na realidade, né? E a Catomedic, ela tem as certificações de qualidades que poucas empresas têm do ramo, do nicho, né? Suplementos. Professor, deixa eu só Oi. atrapalhar um pouquinho, eu acho que o slide não está correndo. Ah, tá. Não, mas tá, joia. É que essa aula quase não tem slides, tá? Mas eu Ah, vou. tá. Tem bem pouco aqui mesmo, tá? Então tá, perdão. A única coisa que tem é esses slides aqui, tá? Isso. Então, gente, tecnologia. Obrigado, Érica. Gratidão, tá? Deveria estar justamente nessa página aqui mesmo. E eu me ative tanto. Quando eu falo da Catal, eu me empolgo, eu me emociono, porque mudou drasticamente a minha vida. Então, gente, a certificação de qualidade, a Catalmed, ela se certifica pela ISO 9001, tá? A ISO 9001, ela demonstra compromisso, excelência em todos os processos de produção, tá? Essa norma é internacionalmente reconhecida, ela atesta que nós implementamos práticas eficazes de gestão de qualidade e, dessa forma, garante uma melhor eficácia de todos os nossos produtos. Tá? Quando vocês ingerirem um produto, um suplemento da Catal, vocês podem se assegurar
que estão tomando produto de ótima qualidade, certificado pela ISO 9001, tá? A ISO 14001 também, que é uma certificação que temos, né? Ela, na verdade, ela possui a certificação, né? Que isso destaca o nosso comprometimento já com a sustentabilidade e responsabilidade com o meio ambiente. Isso é importante, tá? Essa certificação não apenas assegura que as nossas operações minimizem os impactos negativos com o meio ambiente, né, como consolida também a posição, né, em relação em tudo que ao meio ambiente, sustentabilidade, empresa consciente e responsável, né? Então, todas essas questões de certificações que é necessário uma empresa ter. Depois, o controle rigoroso de qualidade. Gente, nós temos... a imagem está boa, pessoal? Perfeito. Está perfeito? Ah, ok. Só um minutinho, gente. A minha assessoria aqui está mostrando alguma coisa. Não está funcionando? Ela está funcionando normal. Ô, Érica, está funcionando normal a imagem? Perfeito. Está no slide das certificações. Ah, então tá bom, Aqui então. também está Deu para perfeito, entender. tá excelente. Ah, tá tudo certo, tá? Obrigado. Que tem um suporte ali, dando um suporte, mas eu acho que era a conexão dela, então ela é muito preocupada, a minha esposa, ficando ali na assessoria. Então, vamos lá, continuando aqui, gente, no rigoroso processo de qualidade, desde a seleção de insumos, validação do processo de fabricação, a Catalmedic segue à risca todas as normas da Anvisa, e isso garante que os suplementos sejam seguros e eficazes. Tá joia? Agora vamos para os slides da aula, né? Gente, por que nós devemos pensar no intestino, colocando ele no centro da nossa saúde? Por quê? Primeiro, a função digestiva, né? Digestiva e de absorção dos nutrientes. Mais de 95% das doenças autoimunes também começam nos intestinos. 90% da serotonina também se produz nos intestinos. Lá nos intestinos, nós também tem o eixo intestino-cérebro, que é muito estudado, essa questão do intestino, eixo intestino-cérebro. Sistema nervoso central, tá? O nosso sistema imunológico, né? Todo está lá no intestino, assim como a nossa barreira intestinal, tá? Então, por isso que eu sempre falo, o intestino está no centro de tudo. E 80% da nossa imunidade está nos intestinos, né? Então, veja só, a nossa lá o sistema lá nos intestinos nós temos o sistema nervoso entérico, que é o segundo cérebro. Isso a gente vê quando você começa a analisar e observar o intestino nervoso entérico, você passa a ver como ele funciona agindo como um segundo cérebro, né? Na parte da função digestiva, da absorção de nutrientes, nós lá no o intestino delgado é o local onde ocorre a maior parte da digestão, absorção, né, dos nutrientes, vitaminas, minerais, aminoácidos, os ácidos graxos e assim por diante. Se essa função estiver comprometida, o que acontece? Você vai estar fazendo uma excelente suplementação, você vai estar fazendo uma excelente, vai ter uma alimentação funcional, né? E, na verdade, o teu organismo não vai estar usufruindo disso e isso vai te levar a sérios problemas. Porque as deficiências nutricionais,
elas afetam diretamente o funcionamento do nosso cérebro, a nossa imunidade, o nosso metabolismo, a regeneração celular, tá? E isso aí a gente entra já na parte da cronobiologia celular, tá? Lá no meu Instagram, o DR Samuel, com O, Terapias Integrativas, lá tem um vídeo que eu mostro em 1 minuto e meio essa questão da regeneração celular através da cronobiologia celular, que é o tempo que as nossas células elas levam para se recompor, né? É como se você... É como não. As células que estão no seu organismo hoje não são as mesmas que estavam lá, né? Há 3 meses atrás, dependendo da região, há 4 dias atrás, né? Porque existe esse turnover, existe essa regeneração celular, tá? Se a gente for pensar no nosso sistema imunológico, né, a gente tem aí cerca de 70%, 80% das nossas células imunológicas estão no trato gastrointestinal, né, lá no tecido linfóide, que está associado ao intestino. Isso significa que qualquer desequilíbrio nessa questão vai abrir portas para várias doenças também, tá joia? A integridade da barreira intestinal, que também é essencial, tá? Então, se essa barreira intestinal ela estiver corrompida, então, o que não deveria passar para a corrente sanguínea vai passar. A gente vai ter um slides mais para frente, onde a gente vai observar tudo isso aí. Eu trouxe alguns slides aí, tá? Que a gente vai mostrar isso. A questão, gente, do eixo intestino-cérebro é muito interessante. Tá? Por quê? Porque, olha só, existe uma comunicação bidirecional entre o intestino e o cérebro. Né? É conhecido como eixo intestino-cérebro. Né? O intestino é rico em neurônios, né? Por isso que ele é chamado de segundo cérebro. Existe milhões de neurotransmissores, sinapses nervosas, tudo lá no intestino. Né? A microbiota intestinal, que é um do nosso tema, né? Que são as bactérias benéficas que vivem lá no intestino. Quando se desequilibra essa barreira, né? A microbiota intestinal, então a gente dá-se o nome de disbiose. A gente vai ter um conceito mais também, tá? E tudo isso está associado a transtorno como depressão, ansiedade, Alzheimer, autismo e assim por diante, gente. Então, a gente vê, né? Se a gente for ver só essa questão do intestino como segundo cérebro, né? Tem mais de 100 milhões de neurônios, né? Então, existe toda essa questão aí, aonde é necessário realmente a gente observar isso aí, tá? Quando qualquer paciente chegar no consultório, a primeira coisa, aqui pelo menos, a primeira coisa que eu pergunto, como que vai o intestino? Aí a pessoa fala assim, não, meu intestino é ótimo. Ah, é ótimo? É. Eu vou no banheiro todos os dias. Ah, você vai no banheiro todos os dias. Sim, vou. E o formato das fezes? Como que é? Porque a maioria das pessoas não tem esse costume, né? Como que é? É igual cabritinho, né? Eu falei assim, ó, já não é um intestino legal, né? Então, o intestino que funciona bem não é aquele intestino daquela pessoa que vai todos os dias ao banheiro. Ir ao banheiro não quer dizer que seu intestino é bom, de forma alguma. Tá? Assim como dormir a noite toda não significa que você tem um bom sono, um sono de qualidade. Né? E essa questão vale ressaltar também que uma pessoa que não tem um intestino saudável, ela também não vai ter um sono de qualidade, porque, de certa forma, a serotonina, que é 90% lá fabricado nos intestinos, no final das contas, ela está interligada com o hormônio do sono, com a melatonina. Então, se você for prestar atenção, todos os pacientes que têm problema com sono, relacionado ao sono,
também vai ter problema relacionado com o intestino, né? A depressão, na verdade, começa nos intestinos. Aí você pega aquele paciente que está em depressão, né? E aí ele nunca foi no gastro, né? Visto que se começa nos intestinos, a primeira coisa que precisava ir era ir no gastro, mas não. Vai em outros profissionais e esquece, né, a causa origem que está lá nos intestinos, né? Então, deixa eu mudar aqui os slides para a gente ver qual que é o próximo aqui. Por que olhar tanto para os intestinos? Como eu já falei antes, gente, os intestinos, eles têm conexão com todos os nossos órgãos. De todos esses pontinhos nessa imagem, saem inervações, tá? Essa imagem é do Dr. Jong-Suk Yoon, é um médico oriental, tá? Então, de todos os nossos órgãos, eles vai ter alguma inervação lá nos intestinos. É por isso que se faz tão necessário, né, esse olhar diferenciado, né, coloca o intestino como centro da nossa saúde, porque tudo, basicamente tudo, né, tudo passa por lá. E aí, quando você olha o intestino com um olhar diferenciado, você vê aí a importância dessa análise clínica nessa questão, né, de avaliar o intestino como um segundo cérebro, né? Por quê? Visto que a maioria das doenças começa lá, só as doenças autoimunes, mais de 95% está lá. Né? Então, isso nos faz, né? Isso nos faz ver que analisar o eixo intestino-cérebro é essencial para compreender a origem multifatorial dessas questões, né, dessas condições que chega no nosso consultório aí no dia a dia, ok? Ó, dependendo da situação dos nossos intestinos, nós temos uma saúde mental boa ou uma saúde mental ruim, né? E isso aí vai desde os alimentos que a gente come, né? Nós somos o que nós comemos, né? A gente vai abordar um pouco isso aí também, tá? Então, os intestinos, se é um órgão do corpo que precisa ser cuidado, é os intestinos. Intestino eu coloco em primeiro lugar, como um tratamento, tá, dos meus pacientes. Agora vamos lá, gente. Por que que nós adoecemos, né? Por que que nós, né, as doenças batem na nossa porta? Eu trouxe essa imagem para a gente fazer aqui uma analogia, tá? Eu considero as nossas células como um computador, né? Do que as nossas células precisam para ser saudável? Bom, eu trouxe aqui essa analogia. A nossa célula, igual um computador. Hoje, eu estou aqui fazendo essa apresentação para vocês. Eu estou usando um computador, tá? Esse computador, ele precisa de um programa, de uma estrutura, que é o computador, tá? A apresentação que eu estou fazendo, estamos usando o PowerPoint, estou usando outro programa aqui, mas vamos pôr PowerPoint, tá? Existe um programa. É como se a gente precisasse de um hardware, um software, né, o programa, e um sistema elétrico. Se não tiver eletricidade, se eu tirar a bateria do meu computador, nada vai funcionar. Então, da mesma forma, são as nossas células, tá? Se vocês não sabiam, né, vocês ficam sabendo, doenças crônicas, tá? Está ligado a baixa voltagem. Como assim, Samuel? As nossas células, elas têm uma voltagem, tá?
O nosso pH tecidual é de 7,35, que corresponde a menos 20 milivolts, a 7,45, menos 25 milivolts. Então, isso aí são as nossas células, tá? Então, assim como se eu tirar a eletricidade do computador, se eu tirar a bateria, o computador, não adianta eu ter um programa, não adianta eu ter o PowerPoint instalado, não adianta eu ter o computador se eu não tenho energia, se eu não tenho um sistema elétrico ali. As nossas células funcionam do mesmo jeito, tá? O som tá legal, gente? Érica, alguém aí? Tá tudo certo? Qualquer coisa, vocês me chamam no Zap. O Zap tá aberto aqui em outra Perfeito, tela, tá? certinho. Eu tô falando muito Perfeito, tá? alto, Tá tô falando muito alto, muito baixo, tá bom, precisa melhorar. tá ótimo. Eu tô aqui a serviço de vocês, tá? Se precisar mudar, a gente improvisa e muda, tá bom? Então, gente, eu quero que vocês olhem bem para essa analogia, porque todas as nossas células são meio que iguais. Elas precisam disso. Elas precisam de uma estrutura, precisam de um programa e de um sistema elétrico. E o engraçado é que não basta eu tirar a eletricidade para minha voltar para essa para minhas células desligarem, tá? Se eu baixar a voltagem dessas células, eu vou começar a ficar doente, tá? Então, o que acontece, gente? Quando acaba a energia da célula, ela morre. Acabou a energia, ela vai morrer. Quando não tem voltagem, morreu, tirou a energia, acabou, né? Ou mesmo se a gente diminuir a sua voltagem, o que é que acontece? O que é que acontece quando você morre? Os fungos atacam, né? Gente, os fungos são seres extremamente inteligentes e vocês não têm ideia do que eles são capazes, tanto falando positivamente como negativamente na nossa saúde. Quando você morre, os fungos estão lá, pronto para atacar, entendeu? Você morreu, acabou, eles atacam e vão te comer. Se a minha voltagem não tiver boa, não interessa os nutrientes que eu vou colocar lá dentro. A minha voltagem vai ter que estar boa, vai ter que estar. E isso tem a ver já com o quê? Com o pH tecidual. Tá? Então, uma das coisas que nós temos que analisar bem nos nossos pacientes, né? Olhando por esse lado, é como que está o pH sanguíneo desse paciente. Porque se o pH dele começar a cair, o que é que vai acontecer? A voltagem vai começar a baixar. E os fungos, eles não atacam de uma vez. Eles vão de pouquinho, daqui a pouco você está, né? Acabou a energia. Então, de certa forma, as doenças crônicas tá ligada com baixa voltagem, ok? Então, vamos lá, gente. Vou mudar aqui os slides. Tá. Bom, imagina que vocês precisam mudar nessa casa, tá? Eu preciso mudar nessa casa. O que é que eu preciso fazer para mudar nessa casa? Bom, eu vou pintar essa casa. Se eu pintar essa casa, né? Ela vai ficar bonita, tá? Então, se eu pintar essa casa, ela melhora. Quem vai passar, vai falar assim, ó, a casa não está abandonada não, porque ela vai estar pintada, vai fazer um reboco nessas colunas aí e tal, né? Mas vai resolver o meu problema? Vai resolver o meu problema, gente? Não vai resolver o meu problema, entendeu? Então, quem passa vai falar assim, ó, não tem, não está abandonada. Isso aí é aquele paciente que está, o pessoal olha, ó, ele estão dando um remédio para ele, mas ele está meio lá, meio cá, pintura,
é como se você estivesse apenas tomando o remédio para amenizar os sintomas, tá? Mas aí o que é que eu tenho que pensar para essa casa ser funcional? O que é que eu tenho que fazer para essa casa ela voltar, ela ser habitada, né? Ser ótima, boa para se morar? Bom, eu vou ter que pensar em pintar, fazer algumas melhorias, que não vai adiantar, né? Mesmo que eu pinte, não vai resolver muito o meu problema, né? Porque não vai estar funcional. Eu tenho que pensar em quê? Eu vou ter que pensar em água, esgoto e o mais importante, eletricidade. Sem eletricidade, essa casa não é uma casa funcional, né? Para ela ter funcionalidade, para eu morar nela, eu preciso fazer com que a água chegue nela. Eu preciso ver se o esgoto dela está funcionando. Nesse caso, o esgoto vai ser o sistema linfático, tá? Preciso olhar como que está, tá? O sistema linfático. E eu preciso ter eletricidade, que é a voltagem. Se eu desligar a voltagem, pronto, acabou. Quando a pessoa acaba a sua energia, ela vira um cadáver, né? Um cadáver é uma estrutura sem eletricidade, né? E aí já viu, né? Se eu tirar aqui a bateria, morre, tá? Tá bom. Vamos lembrar, gente, que quando se desliga a eletricidade, os fungos começa a voltagem, ou mesmo se a voltagem abaixar, os fungos começam a atacar na hora, tá? Como eu falei, eles não vão atacar todos de uma vez, porque eles são seres extremamente inteligentes, né? Mas quando desligou a eletricidade, eles vão começar a aparecer, eles vão começar a acordar, tá? Vão começar a acordar, e aí já viu, né? Positivamente ou negativamente, eles são seres inteligentíssimos, tá? São seres inteligentíssimos. Agora vamos lá, gente. Olha só uma coisa aqui. Opa. Pronto. Viu aí como mudou? É a mesma casa. Agora ela está pintura ok, água ok, esgoto tudo certo, o sistema linfático funcionando bonitinho, né? E o principal, ela tem eletricidade, tá? Outra coisa, gente, que nós precisamos, né? Quando você resolve tratar um paciente de forma integral, então você precisa ter um olhar diferenciado, até porque cada paciente traz uma história, cada paciente tem as suas singularidades, e não adianta eu querer dar um Ctrl+C, Ctrl+V, um copia e cola, diagnóstico de um paciente eu aplicar outro, tá? Você tem que olhar a história de cada paciente, tá? Mas uma outra coisa que nós precisamos observar como que eu não posso, eu preciso cuidar de que nesse processo todo, né, as minhas células não morram por consequência do estresse oxidativo, tá? Eu não posso deixar minhas células morrer. O que seria isso? Bom, se eu estiver cozinhando, né? Se eu estiver cozinhando no fogão de lenha, fazer uma outra analogia aqui, tá? Para vocês entenderem essa questão de estresse oxidativo. Se eu estiver cozinhando no fogão a lenha, lá na fazenda, né? Você vai sentir que vai esquentar a cozinha toda. E mesmo que você não veja, mas vai estar saindo faísca para lá, para cá. De vez em quando sai uma faísca da madeira e assim por diante. Quem já cozinhou no fogão de lenha, numa fazenda ou alguma coisa assim, você já deve ter tido essa experiência. Pois é.
Isso aí é a mitocôndria. A mitocôndria é o fogão a lenha, tá? E ela está cozinhando. Tá? A energia está saindo para lá, ali, destruindo coisas, saindo faísca, enfim. Essas faíscas são os radicais livres. E eles começam a destruir aonde bate, tá? Agora, nós temos protetores para isso. Nós temos protetores para isso. O grande protetor para isso chama-se glutatião, né? Que é o nome científico, né? A maioria hoje dos médicos não falam, até porque não ficava assim tão científico, mas o nome correto é glutatião. Mas chamamos de, como todo mundo chama de glutationa, vamos chamar ele também de glutationa, tá? A glutationa, gente, é um tripeptídeo, né, que é glicina, cisteína, ácido glutâmico, que vem lá da glutamina e assim por diante. Ele é extremamente importante, porque ele que cuida do esgoto, ele que vai ajudar no processo de detoxificação hepática, né? O fígado é o órgão que mais trabalha, né? O rim, na verdade, vai vir bem depois, né? Que já passou pelo fígado. O rim, na verdade, vai estar lá em terceira, né? Lá no terceira etapa, né? Porque o primeiro e o segundo quem vai fazer é o fígado, tá? Pessoal, eu não vou olhar o chat, tá? Mas no final da aula eu vou olhar todos os chats. A Érica, alguém que está aí da Catal, me ajuda com as perguntas, que aí no final a gente vai responder, porque se eu for entrar aqui no chat e tentar responder, pode ser que a gente se perca. Então, não sei se a aula vai ficar gravada ou não, mas no final eu vou responder as perguntas, tá? Então, Perfeito, professor. ok? Estão gostando da aula? Estão entendendo? Estão conseguindo compreender? Ó, eu quero fazer uma pergunta para vocês, gente. Qual desses é o intestino de vocês? Aqui nós temos uma imagem, tá, de um intestino limpo. Espera lá. Espera lá. De mais de 50% nos últimos 10 anos. Ao menos 70%. Ó, gente. Pronto. Aqui nós temos uma imagem de um intestino limpo, que é essa aqui, ó. Essa imagem aqui é o intestino limpo, tá? Limpinho. Aqui é o intestino saudável, tá? Aqui é o intestino ruim, tá? Aqui é o intestino ruim. Aqui é o intestino péssimo, tá? E sabe qual é o engraçado? O engraçado é que esse camarada, o dono desse intestino aqui, desse intestino péssimo, essa pessoa, ela ainda vai no banheiro 2 vezes por dia, tá? E não tem sintomatologia nenhuma, mas é uma pessoa que está predisposta a câncer, doenças autoimunes e tudo mais, tá? Por isso que hoje ele faz o metagenoma, porque você não consegue saber se o intestino está bom ou não, apenas se ele vai no banheiro ou não. Pode ser que tenha se atualizado, mas existe até algum tempo atrás, existia alguns exames, né? Mas é o seguinte, isso aqui é bom você fazer o teste, né? E hoje em dia, teste não, exames, na verdade, eu me confundi, perdão, tá? Porque esse camarada aqui, ele vai no banheiro 2 vezes por dia. Hoje em dia, eles fazem o metagenoma, que é o estudo das fezes, para saber se a pessoa tem a microbiota intestinal contente, tá? Porque já não é muito relativo essa questão de você ir todo dia ao banheiro e relacionar isso ao intestino que funcione bem, tá? Então, essa questão aí, ela é muito relativa, tá? Hoje em dia já tem esse exame,
né, que faz o metagenoma das fezes, aonde por lá ele vai identificar se essa microbiota ela é boa, se não é, tá? E assim por diante. Bom, microbiota intestinal. Gente, a microbiota intestinal hoje, né, ela é um novo órgão. Já até algum tempo atrás, né, a Organização Mundial de Saúde já, né, falou que ela é um órgão virtual, sim, mas é crucial para a saúde integral do nosso organismo. Aqui eu trouxe dois conceitos, eubiose e disbiose. Bom, a eubiose significa vida boa ou equilíbrio da nossa microbiota intestinal. Tá? É o estado ideal de saúde intestinal, onde a diversidade e a abundância de bactérias bactérias benéficas, são importantes, né? São mantidas. Essas bactérias, elas desempenham funções importantes, como digestão, produção de vitaminas, a proteção contra patógenos, né? A modulação do sistema imunológico, hormonal e assim por diante. A disbiose. A disbiose é o oposto de tudo isso que vocês estão vendo aí na tela. Trouxe aqui, tá? Essa imagem aqui é do interior do colo, do intestino delgado, sabe? Aonde aqui a gente pode ver aqui as microvilosidades, né, dos intestinos. Isso aqui tudo são bactérias, né, do nosso trato digestivo, tá? Então, essa questão é cada dia que passa na sociedade que nós temos hoje, tá? Que é uma sociedade onde a praticidade, né, nos leva a ter hábitos alimentares inadequados que vão aí também fazer com que nós tenhamos esse desequilíbrio da nossa microbiota intestinal, levando a uma disbiose, tá? É interessante lembrar, gente, que, ó, toda septicemia, tá? Infecção generalizada, ela é antecedida por uma disbiose, tá? Vamos aqui mais para frente. A disbiose, na verdade, ela consiste na alteração de toda essa mucosa intestinal, né? E engraçado que tem um fenômeno chamado leaky gut syndrome. O que é que acontece? O que é isso? É a síndrome do intestino irritável, né? E aí os colonócitos vão se alargando e vão passando por ali proteínas não digeridas. Vamos ver aqui mais para frente, eu acho que tem uns slides aqui aonde se explica melhor. Ó, mais uma vez, né? Por que, Samuel, olhar tanto para os intestinos, né? Por quê? Por que pensar no intestino como ponto de partida para todo e qualquer tratamento? Gente, deixa eu travar essa cadeira aqui. Beleza, travou. Não adianta a pessoa fazer nenhum tratamento, não adianta ninguém fazer. Por exemplo, eu vou tratar a minha pele, vou na dermatologista. E aí você vai lá, você vai pagar uma consulta caríssima e vai fazer procedimentos, isso, aquilo. Mas eu pergunto, e como estão os seus intestinos? Porque não adianta você fazer nenhum tratamento de pele se não cuidar dos intestinos primeiro, né? Ó, o nosso corpo tem 100 trilhões de células. 100 trilhões de células. 10 trilhões de células são humanas. 90% são
90 trilhões de células, que corresponde a 90% de células, são bactérias. Gente, nós somos mais bactéria do que gente. Olha só, 100 trilhões de células e 10 trilhões são humanas. 90 trilhões são bactérias, que são a nossa microbiota intestinal. Tá? Aqui eu trouxe uma célula humana bem, né, já aumentado. Aqui trouxe também os colonócitos, tá? Já o intestino com as microvilosidades, aí tudo certinho, tá? Tudo certo? Tá. Olha só, gente, nós temos de 15 a 36 mil espécies de bactérias em nossos intestinos, tá? Ó, aqui nós temos 90 trilhões de células são bactérias, né? Tá, beleza. Aqui, nesse slide, eu estou dizendo que dessas bactérias, né, nós temos de 15 a 36 mil espécies de bactérias, né, no nosso organismo. Tá? 500 espécies. Ah, só um detalhe, tá? Por que eu coloquei de 15 a 36 mil? Porque alguns estudos falam 15 mil, outros estudos falam que tem 23 mil, outros falam 30 mil, outros falam 36 mil. Então, eu coloquei os extremos aí de 15 a 36 mil. Tá joia? Vamos lá. 500 espécies dessas bactérias são cultivadas. Então, dessas até 36 mil espécies, 500 espécies são cultivadas em nosso organismo. E aí nós temos as dominantes, que são as firmicutes e as bacteroidetes. Tá? 64% dessas 500 espécies são as firmicutes e 23% as bacteroidetes. Aqui eu trouxe o interior do intestino, tá? Aqui nós temos as vilosidades, nós temos aqui os colonócitos, enfim, né? Essas células aqui, eu trouxe aumentado aqui, tá joia? Então, vamos lá. Pronto. Aí que entra nosso primeiro cavaleiro do bem, né? A eubiose é o quê, gente? Quando essas bactérias, as firmicutes e as bacteroidetes, que elas são as bactérias dominantes, né? de até 36 mil, elas são as dominantes, né? Quando elas estão em menos, quando ela tem os desequilíbrio dessas bactérias, então, quando elas estão tudo ok, aí tem uma eubiose, tá? A eubiose é quando está tudo em ordem, né? Então, para me manter, uma das coisas que... Porque, olha só, se você for ver, as bacteroidetes, na verdade, ela faz parte das bífidos, né? Das bífidos bactérias. Então, elas são menores, tá? Elas são em menores números, as bacteroidetes. Ó, para você ter uma ideia, quando você pegar uma pessoa obesa, pode ter certeza que ela vai ter uma desbiose e essas bactérias estão bem lá, quase sumindo, tá? Então, o que é que acontece, gente? Cada célula, para cada célula, nós temos em torno de 10 bactérias, tá? E 80% delas estão nos intestinos, lá nos intestinos, 80%, né? Então, basicamente, nós somos formados de bactéria. Eu estou com 2 monitores aqui, gente, e vocês vão ver eu olhando só para um monitor. A câmera do notebook está virada para mim e o monitor está no outro lugar, tá? Então, vocês não reparem de eu estar olhando só mais para um lado, a câmera nem sempre vai pegar de frente para o meu rosto, tá bom? Porque eu estou olhando para um outro lugar, tá joia? Então, vamos lá, gente. Bom, quando você começa a analisar, né, toda essa questão, por quê? Todo o nosso organismo é influenciado pela nossa microbiota intestinal. A microbiota intestinal, ela influencia em todo o funcionamento do nosso organismo,
tá? Quando você começa a analisar toda essa questão, você começa a ver tudo diferente. Por exemplo, você vê uma pessoa obesa, você já sabe que ela tem uma desproporção entre essas duas bactérias, tá? Uma desbiose aí dessas duas espécies aí que são as dominantes, tá? E geralmente, gente, isso está associado, a desbiose, ela está sempre associada à queda dessas bacteriodetes e firmicutes, tá? Por quê? Quando eu tenho uma queda delas, eu tenho uma queda automaticamente quando eu tenho uma queda de bacteriodetes, eu tenho uma queda das bifidobactérias, lá dos lactobacilos, enfim, né? Vai mexer lá naquelas questões. E essas bífidos que fazem melhor permeabilidade, aumenta o GLP-1, aumenta o GLP-2, enfim, toda essa questão aí, tá? E as bacteriodetes, elas são em menos quantidades. Deixa eu atualizar aqui o... Isso, estava aqui. Essas bacteriodetes, gente, elas são em menos quantidades, tá? Então, quando você coloca aí a glutamina, né? Vamos ver aqui, ó. Quando você coloca a glutamina, o que é que acontece? Existe um turnover, porque o nosso corpo vai se regenerando, né? Então, quando você coloca, né, a glutamina, né, as bacteriodetes, elas vão melhorando, tá? O equilíbrio fazem, né, enfim, a glutamina, ela vai elevar todas essas suas bacteriodetes, tá? Parece um... A glutamina, ela vai aumentar o turnover das bacteriodetes. Elas vão se regenerar mais rápido, tá? Então, é por isso que você consegue, né, otimizar um intestino em pouco tempo, na verdade. Você tirou o glúten, que a gente vai falar também sobre o glúten, né? Você tirou o glúten, colocou a glutamina, automaticamente a glutamina vai melhorar tudo isso aí em questão de dias, sabe? Se você não tem essas bífidos, no caso, né, as bacteriodetes, o que é que vai fazer em equilíbrio, né? Que elas fazem todo esse metabolismo do GLP-1, GLP-2 e assim por diante, o que é que vai acontecer? Nós temos o maior número de inflamação, nós temos nós temos uma maior diminuição na sensibilidade de insulina. Olha só para que lado a gente já está indo, né? E aí várias coisas. Nós temos aí o aumento dos macrófagos, nós vamos ter o aumento de massa lipídica e assim vai. Então, e tudo isso pode, né, tem como, né, você melhorar toda essa questão aí com uma boa suplementação, né? Vale lembrar aqui que eu gosto de usar a glutamina da Catalmédico, o Glutamed, porque ele já vem glutamina, o L-glutamina com a vitamina B6 nas proporções equilibradas, porque uma vai potencializar a outra, tá? E aí ele vai fazer o quê? Vai fazer justamente, vai ajudar, né? Ele vai ajudar a gente ter justamente isso, vai auxiliar na manutenção da integridade intestinal. Nós vamos ver mais para frente sobre essa integridade intestinal, que ela, se não tivesse integridade, o que é que acontece? Ela contribui para a modulação do sistema imunológico, né? E aí, o bom é que ele é isento de lactose, gordura, e ainda promove a saúde da barreira intestinal. Gente, essa questão da barreira intestinal é muito interessante, tá? É muito interessante porque a gente nós
tudo vai depender da nossa barreira intestinal. Deixa eu já colocar o slide aqui para cima, para frente. Ó, isso aqui é uma disbiose. Deixa eu voltar aqui. Tá. Aqui nós temos a eubiose. Ó, aqui nós temos a eubiose, né? Que os colonócitos tudo certinho, tudo bonitinho, né? Nós temos tudo certinho aí, né? Com as barreiras intestinais tudo certo. Nesse slide aqui a gente pode ver, deixa eu ver se tem um outro maior. Não. Ó, aqui eu trouxe esse slide justamente para vocês verem. Preste bem atenção. Aqui, ó, aqui nós temos os colonócitos, tá? O leaky gut síndrome é justamente isso, tá? É o alargamento dessas vilosidades aqui, desses colonócitos. Eles precisam estar todos muito unidos. Deixa eu ver se tem um outro aqui. Deixa eu só me ver aqui. Tá, não, tá. Ó, gente, ó, aqui no meio, olha só, aqui eles estão certinho, tá vendo? Tem que ficar assim, tá? Aqui, eles estão, esse espaçamento aqui, o que é que acontece? Isso aqui vai trazer tudo para barreira. Ó, aqui, ó, tá vendo? Aqui é a corrente sanguínea, aqui é a corrente sanguínea. Aqui é os intestinos. Essas vilosidades aqui, quando temos a disbiose, que é o desequilíbrio daquelas duas espécies dominantes, né, das bacterodetes e das firmicutes, o que vai acontecer? Justamente isso aqui, esse alargamento aqui, tá? E isso aqui vai entrar na corrente sanguínea, tudo que não pode, tá? Então, o que é que acontece? Quando aqui vai entrar vírus, bactérias do mal, a bactéria do mal descendo aqui, ó. O glúten vai passar para cá, as toxinas, partículas de alimentos não digeridas, proteína não digerida, e aí a gente vai fazer uma atenção aqui. O que é que acontece? O que é que acontece quando entra uma proteína, né? Quando uma proteína não digerida entra no seu organismo? Bom, imediatamente, tá, gente? Imediatamente, o sistema imune vai gerar um anticorpo, a defesa vai gerar um anticorpo, tá? Aqui nós vamos usar uma expressão, homologia estrutural, que vai servir para eu explicar isso aqui para vocês, tá? Então, quando uma proteína, ela entra, né, onde não, de uma forma que não deveria entrar, porque ela deveria entrar como um aminoácido, tá? Ela deveria entrar como um aminoácido, mas ela entrou, né, como uma proteína não digerida, né, porque ela vazou, ela passou justamente nesses espaçamento aí desses colonócitos, tá? E aí, automaticamente o sistema imune vai criar um anticorpo, tá? Esse corpo, criou-se um anticorpo ali, tá? Se coincidir, se você tiver a má sorte de coincidir no seu pâncreas, tiver uma proteína que tenha a mesma sequência de aminoácidos, né? Aí, agora, esse anticorpo que foi criado, né, vai te fazer um mal, vai gerar uma coisa que você não tem nem ideia. Por quê? Agora, esse anticorpo que foi criado, com 3 elementos, vai atacar o seu pâncreas e vai devolver o diabetes. Tá vendo? Então, na verdade, o diabetes começa com a permeabilidade intestinal. E assim, todas as doenças, a parede, ela tem que ficar juntinha ali, ela tem que ficar coladinha, uma no outro. Não tanto, né? Porque nós temos que ter essa permeabilidade intestinal. É necessário a gente ter essa permeabilidade intestinal, é necessário.
Agora, o que não pode é a hipermeabilidade intestinal, tá? O que é que acontece? Essa hipermeabilidade intestinal aí, ela vai deixar passar tudo o que não deve, e aí toda infecção generalizada, né? Toda essa questão de desbiose, a desbiose sempre antecede, né? E é coisas que você pode facilmente resolver aí com suplementos, né? Nós vamos trazer mais suplementos aqui para ajudar. Tá. Essa questão a relação com os 4 pilares da medicina integrativa, gente. Essa microbiota, ela está envolvida com a questão da inflamação, né? Porque os intestinos, ele influencia diretamente nos níveis de inflamação, né? Mas as enzimas inflamatórias, triptofano, serotonina, enfim, oxidação, a saúde intestinal, gente, afeta o equilíbrio oxidativo do organismo, tá? Metilação, o intestino desempenha um papel muito importante na metilação, um processo bioquímico essencial. O que é que acontece quando o corpo não metila, gente? Quando o corpo não metila, isso a gente vê lá no exame de homocisteína, né? Quando você pega um exame de homocisteína, né, que dá lá alto, o alto que eu quero dizer é acima de 8, né, porque nós que fazemos medicina integrativa, né, nós não podemos se basear por parâmetros, nós não podemos se basear em parâmetros que vêm lá dos laboratórios, né? A gente sabe lá que se a gente for por aí, a gente vai ter uma saúde bem frágil, né? Se você for ver lá que a vitamina B12, o mínimo, eu já peguei aqui no consultório, o mínimo de 170, 180, 200, quando, na verdade, isso aí deveria estar, né, acima, no mínimo, acima de 450, 500. Né? Então, você não pode ir pelos exames. Mas quando você pega um exame de homocisteína que dá alto, você já sabe que aquele organismo não está metilando, tá? E isso tem a ver, né, com a saúde intestinal também, né? Porque se você começa a fazer uma reposição de algumas vitaminas que estão em deficiência, né? A gente sabe que quando você pega um exame de homocisteína, né? Aí você quer melhorar aquele exame, você vai, né? A gente sabe que tem o triometilador, né? Que é composto pela B9, B6 e B12, mas aí neste caso você vai passar a forma bioativa, né? A B9 como metilfolato, a B6 como piridoxal 5-fosfato e a B12 como metilcobalamina. Quando você dá essas 3, você pode colocar lá um SAMe também, né, que vai ajudar nessa questão de metilação. Então você vai ver que o exame de homocisteína ele vai melhorar. Ele vai melhorar. E por que isso está ligado? Lembra lá que se você não tiver uma boa absorção gástrica, você vai ter uma deficiência desses minerais? Então, realmente, a metilação está, né, ligada aí, né, nessa questão aí da saúde do intestino. E a glicação. A saúde intestinal está ligada à glicação, né, que é um processo que pode levar aí ao envelhecimento também. Ok? Envelhecimento precoce, enfim, desequilíbrio aí de todo o organismo como um todo, tá? E aí a desbiose, né, tem os seus impactos sistêmicos, né? Porque ela quebra a quebra do equilíbrio. Ela automaticamente você deixa o teu corpo todo desequilibrado, né? Ela representa um desequilíbrio na flora intestinal, onde a proporção das bactérias benéficas diminui em relação às patogênicas, né? Isso aí nós estamos falando lá das bacteriodetas, das firmicutes, que são as dominantes das 500 espécies, né, dominantes, né? Das 500 espécies cultivadas no nosso organismo, tá? Aumento da permeabilidade intestinal também é um impacto sistêmico da desbiose, tá? Porque esse desequilíbrio pode levar ao aumento da permeabilidade intestinal, permitindo a passagem de substâncias indesejadas para a corrente sanguínea. A gente viu isso,
já, né, naquele slide anterior lá, né, que são os espaçamentos entre uma bactéria, entre um colonócito e outro, aqui, tá? Aqui, ó, tá vendo, ó? Isso aqui, ó, não deveria estar passando nada por aqui, tá? Então, isso aí também é um impacto sistêmico da desbiose nessa questão, né? Vamos lá, tá. Impactos nos pilares da saúde, porque automaticamente, né, o aumento da permeabilidade intestinal exacerba os 4 pilares da saúde, né, que é a inflamação, glicação, oxidação e submetilação. Né? Esses 4 pilares aí também são todos afetados pela desbiose, tá? E aí, gente? Uma microbiota intestinal fortalecida é isso aqui. Tá vendo a casa lá, ó, tudo perfeitinha? Você tem que entender, vocês precisam entender que para o intestino funcionar bem, a microbiota intestinal funcionar bem, né? A casa tem que estar igualzinha àquela, com água, esgoto, iluminação, eletricidade, tudo, pintura, tudo certinho, né? Lembrando que eletricidade é o principal, né? E aí o que a gente usa, gente? Nós sabemos que a desbiose é um desequilíbrio das bactérias benéficas, né? O que acontece? Como que se melhora essas bactérias? Porque aí, duas bactérias benéficas estão poucas, estão em menor número. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos ter que fortalecer isso aí. E como que a gente faz? Dando inulina. Só que a inulina pura não é tão eficiente. Então, a inulina com a vitamina C é um casalzinho nota 10 para... Eu costumo dizer aqui que ela é uma ração para as bactérias boas, né? Meus pacientes até já sabem. Eu vou precisar da ração dos meus bichinhos, né? Eu já sei que eles estão falando que eles estão precisando de Inulivita. Porque a nossa inulina, ela é acrescida de vitamina C, né? O suplemento em pó, que você pode, é um sabor neutro, você pode colocar no suco, na comida, você pode colocar onde você quiser. Hoje mesmo, pela manhã, eu fiz um iogurte natural, né? Já coloquei lá a minha porção de inulina, coloquei a minha porção de creatina e assim por diante. Então, pela manhã cedo já uso, entendeu? E graças a Deus o intestino funciona que é uma maravilha. Então, para nutrir as bactérias presentes no intestino, nós vamos precisar de inulina mais vitamina C, que está no nosso Inulivita. Ok? Ele vem com dosador de 8 gramas, enfim. Ele é sensacional. Tá? Isso aí é muito bom para fortalecer as bactérias boas, para que as duas espécies dominantes elas consigam se ficar em maior número e assim nos manter em saúde plena. Aí, gente, nós temos o que também para ajudar, né? Eu falo que o multicatal é a cavalaria do bem-estar. Por quê? Ele tem uma ação antioxidante, ele ajuda na qualidade dos ossos e das articulações, ele traz o equilíbrio das funções pulmonares e cardiovasculares, equilíbrio mental, vitalidade, integridade da barreira intestinal e a integridade muscular. Se a gente for ver na composição aqui, ó, ele tem a L-leucina, L-glutamina, óleo de coco, isoleucina, valina, arginina, tirosina, né? Aquele aminoácido lá que ajuda na tireoide, né? O L-metionina, taurina, ácido ascórbico, bisglicinato de zinco, coenzima Q10, niacina, enfim, gente, ó, bisglicinato de manganês, pantotenato de cálcio, enfim, ele é um mix completo, L-metilfolato de cálcio, metilcobalamina, enfim. Ele é um composto que ele vai ajudar em todo o trato digestório. Então, eu uso bastante também
junto com os outros ingredientes, né? Isso aí você vai ver com o seu paciente, né? Mas aqui fica uma dica, né? Excelente para saúde intestinal, digestão, enfim. Isso aí é fantástico. E nós temos o outro aí, né? Nós temos o ômega 3, né? Que ele vai auxiliar nos processos inflamatórios. Visto que os nossos intestinos, ele trabalha o dia todo, o tempo todo, lidando com processos inflamatórios. Então, eu também coloco uma cápsula de ômega 3 ao dia para esse meu paciente, porque vai contribuir para a função cardiovascular, né? Ele vai ajudar nos níveis do triglicerídeos no sangue, tá? Fornecimento de ácidos graxos essenciais ômega 3 e o bom, né, que eu sempre tinha necessidade. Por quê? Uma coisa que você não pode economizar, gente. Não adianta, eu carrego uma filosofia comigo seguinte. Eu carrego uma filosofia comigo que ômega 3 e colágeno, você não pode pensar em economizar. Ômega 3 e colágeno barato, gente, não vai funcionar. Tá? Antes da Catal lançar esse produto, eu prescrevia para os meus pacientes manipularem o ômega 3. Por quê? Eu sempre pedia 900 de EPA e 600 de DHA, tá? Para ele cumprir com suas funções, para ele cumprir com o seu propósito, né? De limpar as veias, contribuir para a saúde cardiovascular, para a mente. Toda gestante, olha só, gente, toda gestante precisa tomar ômega 3, tá? Na Alemanha, para você ter uma ideia, a mulher casou hoje, amanhã é de lei, ela vai ter que tomar ômega 3. Por quê? Porque os alemães eles não querem correr o risco de ter nenês, bebês com falta de desprovidos de inteligência. A forma mais maneira de dizer que eles não querem que os filhos nasçam, né, burros, né, sem inteligência, enfim. Então, eles usam ômega 3 lá na Alemanha, isso, tá? Eles usam ômega 3 para que essa gestante, para que essa mãe possa ter uma boa reserva para quando for formar o cérebro da criança, vir uma criança mais inteligente. A gente sabe que não está ligado só a isso, né? Mas sim, há uma boa formação cerebral e assim por diante, tá? Mas o ômega 3, ele trabalha nos processos inflamatórios. Então, eu coloco ele sim e tenho tido, assim, excelentes resultados, até porque o da Catal, ele vem com 990 de EPA e 660 de DHA. Então, ele é excelente e ele vai ajudar a... Imagina aí que seu paciente está lá com o coração entupido. Então, vai desentupir tudo, essas veias, né? É claro, tudo leva um tempo, né, gente? Não é... A gente fala assim, né? Mas tudo tem o seu tempo certo, né? Existe a cronobiologia celular, a cronobiologia humana, que tem todo o processo de regeneração celular. Por exemplo, a cada 5 anos nós temos um osso novo, né? Enfim, eu expliquei isso na aula passada. Tá, agora, gente, eu quero tocar num assunto hoje, também porque não dá para falar de saúde intestinal sem falar do abençoado do glúten, né? Não tem como. E aqui eu trouxe o glúten de hoje e o glúten de nossos avós, né? Por que que na época dos nossos avós não se via falar de doença celíaca e esses males que hoje tem? Por quê, gente? Os nossos avós não tinham esses problemas de hoje com glúten, né? Não se via falar tanto. Por quê? O glúten de hoje, ele é transgênico. O trigo, né? Que sai o glúten. Então, a transgenicidade do trigo elevou a sensibilidade ao glúten, tá? Em 400%, tá? 400% elevou-se a sensibilidade ao glúten.
Então, hoje, nós temos um glúten que não tem nada a ver com o glúten dos nossos antepassados, né? E aí eu trouxe até aqui, ó, um slide maior, um intestino saudável, vocês estão vendo aqui as vilosidades, tudo certinho, né? Os colonossos aqui. E aqui, ó só, quem tem alergia ao glúten fica assim. Eles não têm isso, né? Quem tem, esse aqui é o intestino de uma pessoa celíaca, tá? Isso aqui é o glúten. Gente, o glúten, ele precisa, as nossas intolerâncias alimentares precisam ser respeitadas, tá? E quando eu falo de uma dieta sem glúten, o que seria uma dieta sem glúten? Né? O glúten é a principal proteína causadora da reação alérgica, gente. E quando eu falo como que seria uma dieta sem glúten, é sem trigo, tá? Sem aveia, tá? A aveia ela é armazenada no mesmo barracão do trigo, então ela tem contaminação cruzada, tá? Centeio e cerveja, tá? Cevada, que vem da cerveja, tá? Então, não quero arrumar encrenca com quem gosta da sua cervejinha, pelo amor de Deus, gente. Não vamos, né? Não, ainda bem que é online, né? Porque se fosse presencial, né? Dependendo de quem está assistindo aí, vai querer me bater, né? Mas é assim, se você tem uma intolerância, isso precisa ser respeitado, tá? O nosso organismo, ele precisa ser respeitado. Nós precisamos respeitar as nossas alergias alimentares, né? E assim por diante, tá? Agora, gente, eu quero trazer sobre o soja, né? Embora a soja tenha propriedades nutricionais benéficas, ela também pode causar desequilíbrios em algumas pessoas, principalmente em situações como, olha só, presença dos fitoestrógenos, isoflavonas. O que são? São compostos vegetais que mimetizam o estrogênio do corpo. Olha só, já vai lá para a parte hormonal, né? Os riscos podem interferir no equilíbrio hormonal, especialmente em pessoas com sensibilidade endócrina, tá? Aí tem o exemplo SOP, endometriose, cânceres de origem hormonal, né? Enfim. Sintomas inchaço, sensibilidade mamária. Então, faz o teste. Você está com muita sensibilidade mamária, pode ser, né, aí o alimento de soja. Então, você precisa ver se você tem aí, né, como alterações no ciclo menstrual, acne hormonal, irritabilidade, assim por diante, tá? Os alérgenos potenciais, né? A soja está entre os principais alimentos alergênicos, tá? Sintomas: coceira, urticária, problema digestivo, gases, diarreia, dores abdominais e até respiratória. Então, se você fez de tudo com o seu paciente e não deu jeito, vai... Porque tem aqueles pacientes que você faz e a coisa parece que não flui, não anda. Então, nós da medicina integrativa, nós temos que ter uma visão, nós temos que olhar essa pessoa como um todo. Nós não podemos pegar causas isoladas, né? Ou copiar cópia de protocolo, uma cópia que eu uso para um, eu uso para todos. Não. De repente, um paciente não vai precisar daquele que você atendeu na semana passada. Ele traz uma história diferente. A história de cada paciente precisa ser respeitada, né? Então, a soja, você precisa ver isso aí. A pessoa não sarou. E como que é o consumo de alimentos de soja, né? Então, precisa fazer essa questão aí, tá? Desbiose intestinal e fermentação, né? Em pessoas com sensibilidade digestiva, a soja mal digerida pode alimentar as bactérias ruins nos intestinos e aí vai gerar inflamação. A gente viu lá que nós temos as bactérias do bem e as bactérias do mal, né? Então, nós temos que ver aí, né? Se a soja não for digerida, tá? Então, ela vai alimentar as bactérias ruins e vai gerar inflamação. E os sintomas é estufamento, flatulência, intestino preso ou solto demais, assim como dor abdominal. Ficamos atentos aí, tá?
A soja e seus efeitos colaterais, presença de antinutrientes, os fitatos e lectinas, podem dificultar a absorção de zinco, ferro e cálcio. Tá? Então, a gente sabe aí, né, que o zinco é excelente para as questões respiratórias, e lá no slide anterior nós tivemos também algo falando sobre problemas respiratórios, né? Então, aí se a pessoa tem ainda fadiga, unhas fracas, perda de cabelo, uma leve anemia, por mais leve que seja, pode ser aí os efeitos colaterais da soja, tá? E os transgênicos agrotóxicos, né? A maioria do Brasil hoje é cultivado com glifosato, o que pode impactar no eixo intestino e cérebro, e as possíveis causas são dor de cabeça crônica, queda de energia, alteração de humor, nevoeiro mental e assim por diante. E os sinais mais comuns de que a soja está gerando inflamação: retenção de líquidos, inchaço, cansaço mesmo após dormir, dores nas articulações, alterações no humor e foco, sintomas de resistência à insulina, desequilíbrios hormonais perceptíveis, cólicas, TPM mais intensa e assim por diante, gente. E para aqueles que ainda estão descrentes, eu deixei aqui esse livro, tá? Que vai dizer tudo o que as pessoas que não queriam ouvir falar no que a soja faz de mal para a nossa saúde, tá? Vamos ver aqui que temos. E aqui, gente, o que esses são os 4 produtos, né, que nós trouxemos. Outra coisa que eu não posso esquecer falando aqui nessa questão da soja, gente. Ó, existe o tal do leite de soja. Leite de soja, eu não sei se existe leite de soja. Para mim não existe. Né, usando a liberdade de expressão, é extrato de soja. Não existe leite de soja. Atenção aqui, isso é muito importante. Isso é muito importante que eu vou falar isso aqui, gente. Vou aproveitar, nós estamos com 100 participantes. Obrigado a todos vocês que estão aqui, tá? Eu me coloco à disposição de todos vocês, né? No meu Instagram, no meu WhatsApp, podem entrar em contato com a Catalmedic, eles vão passar tudo certinho. Estou à disposição, tá? Obrigado, 100 pessoas ainda na aula. Gente, sobre a soja, isso é muito importante e muda completamente a vida dos pacientes de vocês, tá? Existe o tal leite de soja, né? A menina que sempre tomou leite de soja, desde criancinha, aquelas crianças que teve a infância inteira tomando leite de soja, a soja vai fazer a menina menarca, tá? Muitos pode até ser que nunca tenha ouvido falar nesse termo, menarca, tá? Vai fazer a menina menarca, ou seja, a menstruação vai vir antes do tempo. E, ó, bem antes do tempo, tá? Já peguei casos aqui nessa situação, tá? Onde a menina ia tomar hormônio para parar tudo, porque ela não poderia menstruar, tá? Então, porque ela ia menstruar muito cedo. Aí vai ver o histórico, desde bebezinha é o leite de soja. Porque é o leite de soja e tal, e tal. Não é bem assim, gente. Nem todo alimento é totalmente ruim e nem todo alimento é totalmente bom, tá? A gente tem que ver o histórico e as singularidades de cada pessoa, tá? Então, na menina, vai fazer ela menarca. A menstruação vai vir lá muito cedo. E nos meninos aí que sempre teve uma alimentação com soja desde pequeno aí, tá? Que teve aí, que está nos 8, 9, 10 anos entrando na puberdade, tomando isso, vai ter alterações hormonais, tá? E vai ter não sei se vocês já ouviram falar, síndrome do pênis pequeno. O pênis não vai desenvolver, tá? Então, aqui também temos um caso assim, tá?
e estamos vendo como que fazer, porque já tem 13, 14 anos e é totalmente desproporcional, tá? O endocrinologista, estamos em uma equipe multidisciplinar para ver isso aí, tá? Tem coisas que a gente não pode fazer sozinho, não queira, nós da medicina integrativa, gente, da medicina alternativa, medicina complementar, nós não podemos querer dar uma de deuses e eu não sou, vou tudo pelo natural. Em algum momento da nossa vida, eu aprendi isso com o ilustre doutor Oswaldo Fogaça, não sei se ele está por aí ainda, mas eu tenho uma estimação muito grande, tá? Muitas coisas que eu aprendi com ele, tá? E ele mesmo falou em uma de suas palestras, em uma de suas aulas, doutor Oswaldo Fogaça. Em algum momento da nossa vida, nós vamos precisar, sim, de um tratamento mais agressivo. Mas não tenha dúvida de que, eu escuto ele falando isso, doutor Oswaldo Fogaça, não tenha dúvida que se nós temos um caminho paralelo, né, uma alternativa, nós vamos fazer, tá? Então, gente, é muito importante, né? Nesse caso, nós estamos aí numa equipe multidisciplinar e tal, né? Mas tem isso aí, tá? O menino, o pênis não vai desenvolver, porque ele está entrando aí nessa questão da puberdade. A menina vai fazer nascer pelo antes, mama, enfim. Tem um menino também aqui, tratei já de um menino, a mesma situação. Leite de soja sempre. O menino tinha 5 anos e tinha pelos pubianos, que não nem ficava com vergonha dos coleguinhas na escola. Gente, mexeu na autoestima do menino, vocês não têm ideia. Cortou absolutamente todos os alimentos de leite de soja, enfim, tá? Era isso que eu queria passar para vocês em relação a essa questão do soja aí, tá? Isso é muito importante. Lembrando que, né, cada caso é um caso, você tem que ouvir o seu paciente, tá? As minhas consultas com a terapeuta molecular são 2 horas. Às vezes, quando eu vou fazer os atendimentos online, ainda é 2 horas e meia, tá? Por quê? O meu passarinho está ali atrás brigando. Então, gente, essa questão aí é muito importante. Você precisa ouvir o seu paciente, você precisa ir fazendo anotações, uma boa anamnese bem feita, para você ouvir para você extrair o máximo de informações, né? E aí a gente ter aí um resultado fantástico. Então, gente, o que esses produtos trazem? O ômega 3, nós usamos hoje aqui na aula, tá? O ômega 3, o Glutamed, a Inulivita, o Multicatal. A gente sabe que eu sou fã, eu não posso me empolgar em falar dos produtos da Catal, porque senão vai a noite toda, né? Mas a gente sabe que na questão do estresse oxidativo aí para oxidar, a gente sabe que nós temos o Oxivit aí que vai ajudar na eliminação de radicais livres, eu utilizo bastante aqui também, tá? Mas esses 4 eu trouxe porque é bem a nível de microbiota intestinal, tá, gente? Vai ajudar, sim, com certeza. Vocês não vão ter decepção se vocês usarem aí para a saúde intestinal esses produtos aí, tá? Dessa empresa maravilhosa, tá? Então, gente, chegamos no final da nossa apresentação e eu quero agradecer a presença de todos vocês. Eu desejo sucesso a todos. Aqui está o meu Instagram, @drsamuel.terapias.integrativas. Eu me coloco à disposição de todos vocês para maiores informações complementares, alguma dúvida, tá? Só chamar lá, eu respondo todo mundo, sou eu mesmo que respondo, tá? E eu quero aqui agradecer a todos vocês.